mérito, neste caso, para quem bateu o canto e principalmente para Miguel Vieira, com um desvio ao primeiro posto, faz um gol de efeito. Do passe de Ferreira! Golo FM. Aqui tratamos todos por igual. Não há grandes nem pequenos. Há futebol. Estamos a 15 minutos das 10 da manhã. Temos agora espaço para a nossa convidada desta manhã de 29 de dezembro na Golo FM. Convidada é Bettina Lorscheiter, uma nadadora profissional brasileira. Uma entrevista conduzida pelo jornalista Mário Barros. Bettina Lorscheiter nasceu em 1990 em Porto Alegre, no Brasil. Tem 1,73m, 60 kg e o atual clube é o Grêmio Náutico União. Integra também a Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas desde o ano 2010 e é a nossa convidada de hoje das manhãs da Golo FM. Bom dia, Bettina. Bom Quem dia é a todos. Bettina Lorscheiter? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou atleta de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Já representei o Brasil nos últimos 2 campeonatos mundiais, em 2015 em Kazan e esse ano, 2017, em Budapeste. E eu tenho treinado bastante e o meu objetivo, assim, a longo prazo é participar das Olimpíadas de Tóquio em 2020. Muito bem, esse é o grande objetivo É o agora. grande objetivo da minha carreira, assim, daqui para frente. Mas já lá vamos a esses objetivos. Gostava de perguntar também o que é que traz uma nadadora brasileira a Portugal e em concreto à cidade do Porto. Eu vim treinar aqui no Clube Fluvial. Tenho 2 atletas, grandes atletas aqui no Porto, na maratona aquática, a Angélica e a Vânia, que esteve na Olimpíada do Rio, e com o treinador Rui Borges. E conheceram-se lá? A gente vem... a gente conheceu das competições, né, do circuito mundial e também do campeonato mundial, e nesse último campeonato mundial surgiu o convite. Eles me convidaram para vir para cá, para treinar, para conhecer Porto, conhecer a cidade, e eu me interessei. A gente estava conversando sobre treino, sobre a cidade aqui, sobre os meus treinos lá no Brasil, e então surgiu o convite e eu achei uma boa ideia. Resolvi vir experimentar esse estágio aqui de 2 semanas. E foi também através desse conhecimento que Bettina começaste a treinar no Fluvial. Ou seja, desse encontro no Rio de Janeiro. Também, isso. No Rio de Janeiro e no Campeonato Mundial já vem... já é um conhecimento que já vem de há vários... Já vem de várias competições, várias assim. competições. Uma amizade que vem agregando ao longo de um tempo já. Muito bem. Qual é o teu programa de treinos agora aqui em Portugal? É idêntico ao que fazes no Brasil? Há algum treino específico que estejas a fazer? Eu estou fazendo o treino deles, junto com a equipe do Fluvial, sobre a orientação do treinador Rui Borges. E, assim, porque no Brasil a gente está agora, no final do ano, a gente encerra a temporada 2017, ao contrário deles, que estão no meio da temporada. Então, a minha última competição foi no dia 10 de dezembro, então estou estendendo esse meu treinamento por mais 2 semanas, para aí sim tirar umas férias, um descanso, e aí voltar para o Brasil depois e retomar os treinos com força total. Com força total, muito Isso. bem. Foste campeã brasileira e tens brilhado em várias provas sul-americanos. Os objetivos para este ano que vai começar, o ano 2018, quais são? Isso, eu já fui campeã brasileira, já fui vice-campeã sul-americana, e para 2018 o objetivo é participar de todas as etapas do circuito mundial, da Copa do Mundo, e terminar o ano entre as 5 primeiras. É o principal objetivo do ano. E esse é um objetivo atingível? Sim. Tem muito que ser treinado, e é um objetivo atingível, mas difícil, é um objetivo assim, grande, possível, portanto. mas possível. E então esse seria o principal objetivo de 2018, e também eu vou continuar fazendo as etapas do circuito brasileiro e, claro, me destacar como uma das principais atletas no Brasil, na modalidade da maratona aquática. E para também mais para frente participar do circuito mundial
e dessas etapas de Copa do Mundo faz parte da preparação para Para os Jogos os Olímpicos, Jogos Olímpicos. 2020, exatamente. Em 2019 a gente tem o Campeonato Mundial, que vai qualificar para os Jogos Olímpicos, então o objetivo desse ano é me manter entre as melhores do mundo para estar em 2019 brigando pela vaga olímpica. Ia pedir Bettina Lorscheiter, que é a nossa convidada de hoje das manhãs da Gol FM, nadadora brasileira, uma campeã brasileira que está aqui em Portugal a fazer um trabalho de preparação. Como é que, gostava que explicasse aos nossos ouvintes como é que é feito o apuramento, no caso da natação, como é que é feito o apuramento para os Jogos Olímpicos de 2020? De que forma é que os atletas se apuram? Ou seja, que resultados é que se recolhem e quanto tempo antes? Sim. A maratona aquática nos Jogos Olímpicos são 25 atletas de cada modelo, feminino e masculino. E os primeiros 10 atletas são selecionados no Campeonato Mundial do ano anterior. No caso, vai ser o próximo Campeonato Mundial 2019. Os 10 primeiros atletas se classificam automaticamente para os Jogos Olímpicos. Então, o meu objetivo é terminar a prova de 10 quilômetros, que é a distância olímpica, no Campeonato Mundial de 2019, entre os 10 primeiros para já garantir a minha vaga automaticamente. Aí, logo em seguida, tem, como a gente chama, uma repescagem, geralmente é aqui em Setúbal, uma prova aqui em Portugal, que ela classifica mais os atletas que faltam, né? Os mais 15 atletas, Exato. Os 15 primeiros dessa prova, sem contar os países que já classificaram. Os atletas no Campeonato Mundial se qualificam para os Jogos Olímpicos. Esse tempo de qualificação, não os tempos de qualificação, mas o período que os atletas têm para se qualificar, é um período curto ou é suficiente para que se possa, de facto, escolher os melhores a chegarem aos Jogos Olímpicos? Realmente o Campeonato Mundial acontece no meio do ano de 2019, então é ali em julho aproximadamente, classificam esses primeiros 10 e logo em seguida, alguns meses depois, aí acontece mais essa segunda prova que qualifica mais 15 atletas. Então, 6 meses antes dos Jogos Olímpicos, aproximadamente, os atletas já sabem quem vão estar disputando. E precisamente falando ainda dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, será que podemos esperar um dia ver a Bettina subir ao pódio para ganhar uma medalha? É esse o objetivo? Claro que é, mas achas que isso é possível? Eu acho que é bem possível, mas eu estou bem focada primeiro na classificação para a Olimpíada. Então, eu não estou pensando ainda... Exato, uma coisa de cada vez, portanto. Ainda no pódio olímpico, mas, claro, depois de garantida a minha vaga, eu vou treinar e muito mais motivada e com muita mais força e com o objetivo, sim, de subir ao pódio. Eu acho que todos os atletas que estão disputando uma prova numa Olimpíada, no caso da Maratona Aquática, os 25 atletas têm total chance de estar no pódio, principalmente porque a Maratona Aquática é uma prova que é um esporte que tem muita interferência de por exemplo, corrente, porque vento, as provas de maratona são disputadas ao ar livre. Ao ar livre. Então, o local, o ambiente onde ela é disputada tem muita variação, tanto de temperatura, pode ser uma água fria, uma água quente. Tudo isso tem interferência no pode rendimento do atleta, claro. E tem atletas que se adaptam mais à água fria, tem atletas que não gostam de água fria, tem atletas que vão melhor na água quente, tem atletas que preferem nadar numa água que está mais parada, mais flat, que a gente chama. Tem atletas que gostam de vento, de onda, então... E quais são as tuas águas preferidas? Eu gosto do frio. É? O que para o brasileiro é uma novidade. Mas eu gosto prefiro muito mais nadar numa água fria. Mas porquê, já agora? É particular meu, assim. Eu acho que eu... O teu corpo se sente melhor. O meu corpo se sente melhor na água fria do que na água quente. Já disputei provas... Aqui em Setúbal é a prova que eu disputei, que é a água mais fria do circuito. E foi muito bem.
E com provas já mais quentes. Por exemplo, esse ano, eu disputei os Jogos Universitários, a Universiade, na China, e a água lá estava 31 graus. Uau. E fora também muito quente. E eu não me senti nada bem, na verdade, durante a prova. Foi uma prova bem difícil para mim, bem desgastante, porque eu não consigo render o que eu deveria numa água quente. Serão as tuas ascendências alemãs a falar mais alto, se calhar. Eu acho que sim. Se calhar é isso. Bettina Lorscheiter, que é a nossa convidada de hoje das manhãs da Gol FM, estamos já a poucos minutos desta primeira parte da nossa conversa. Bettina, a atual situação política no Brasil influencia, complica, facilita, enfim, de que forma é que influencia a carreira de um atleta, sendo que eu imagino que no Brasil várias situações ligadas ao apoio aos atletas e àquilo que o Estado brasileiro pode fazer pelos atletas que querem chegar aos Jogos Olímpicos, enfim, isso seja um bocadinho mais difícil. A situação política brasileira complica, influencia a tua carreira? Sim, interfere. Até 2016, todos os atletas tiveram muito incentivo e o Brasil realmente colocou muito investimento nos atletas e também na estrutura para os Jogos Olímpicos. 2016 foi o ano, para os nossos ouvintes, foi o ano de realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Aí, a partir, depois da realização dos Jogos Olímpicos, todos os atletas sentiram bastante cair esse investimento, os apoios, tanto financeiramente quanto para viagens, o dinheiro que a confederação, que o Comitê Olímpico disponibilizava para levar os atletas da seleção para competições, para treinamentos fora, foi realmente diminuiu muito. Exato. E então e também agora ainda mais essa instabilidade política do governo, da economia, realmente a gente está assim receoso em relação a isso para ver o que vai acontecer nos próximos anos. Mas com certeza o investimento que a gente teve até 2016 não vai se repetir nesse ciclo olímpico, pelo menos nos próximos anos a gente não espera isso. Exato. Tem que estar correndo atrás de outras formas, outros patrocinadores particulares para conseguir se manter no esporte, porque é um esporte que tem custos, de suplemento, todo o investimento, equipamento de treino, tudo isso tem um investimento, Além das competições, viagem, passagem aérea, hotel, tudo. É possível estimar esse custo em termos anuais? É possível estimar de quanto é que uma atleta como a Bettina, de quanto é que precisas para fazer os teus treinos, para poder competir e estar ao mais alto nível? Por ano, quanto é que é necessário? Que investimento é que é necessário? Tens alguma noção? Depende de quantas competições eu vou participar. Se eu for participar do circuito mundial inteiro e não tiver o apoio da confederação, e tiver que arcar com isso sozinha, é um custo bem alto. Eu acredito que cada etapa de Copa do Mundo, no caso, esse ano acho que vão ser entre 7 e 9 etapas durante o ano, e com passagem aérea, hospedagem, dá em torno de $2.000 cada uma. Para os nossos ouvintes, $2.000 andará também à volta, não chega a 2.000 euros, mas sim, andará à volta então desses $2.000. Bettina, nós voltamos já para a segunda parte da nossa conversa. Claro. Bettina Lorscheiter, que é nadadora profissional e nadadora brasileira, que está em Portugal a preparar desde já os Jogos Olímpicos de 2020. Voltamos a seguir ao noticiário. Até já. Muito bom dia, são 10h14 desta manhã de sexta-feira, 29 de dezembro. Ora, estivemos no noticiário, estamos à conversa com Bettina Lorscheiter nesta manhã informativa da Golo FM, Mário Barros. Bettina Lorscheiter é nadadora profissional, está em Portugal a treinar e a preparar já os Jogos Olímpicos de 2020. É nossa convidada das manhãs de hoje da Golo FM. Bettina Lorscheiter, conte-nos um pouco acerca do teu percurso do dia-a-dia, ou seja, como é que treinas no Brasil? Bom, a minha rotina no Brasil, como é assim, bem puxada, a gente costuma dizer que porque eu treino todos os dias de manhã e de tarde, então eu acordo
aproximadamente às 6 da manhã, vou pro treino. Meu treino começa às 7h30 da manhã, eu tô pulando na água. Um pouco antes a gente faz um aquecimento, né, para articular, principalmente, para não cair tão fria na água. E o meu treino na piscina gira em torno de 2 horas, 2h30. De cada vez ou por dia? Por treino. Por cada treino. Então 2h30 de manhã, mais 2h30 à tarde. E após o treino da manhã, eu faço a parte do ginásio na academia, e que é em torno de 1 hora. Então faço um trabalho de força e flexibilidade, fortalecimento, tudo isso na academia. Todos os dias assim, sábados só pela manhã, e alguns domingos também a gente treina quando está próximo de alguma competição importante, e aí mantém para não ficar parado um dia. Então, e à noite também há treino à noite? Não, à noite eu vou para a faculdade. Eu estudo. Era isso que eu ia perguntar. Eu faço administração na PUC, lá do Rio Grande do Sul. E então minha aula... E já agora a PUC é o quê? PUC é Pontifícia Universidade Católica. Ok, muito bem. E é uma faculdade bem... Nós aqui em Portugal temos uma universidade católica também. É, a Universidade Católica do Brasil. Exatamente. E então a minha aula começa às 7h30 da noite e vai até às 10h30 da noite. E essa conciliação com os estudos, imagino que não seja fácil. Não é fácil, mas eu consigo fazer. É possível. Aqui em Portugal existem algumas facilidades que são concedidas aos atletas de alta competição. Normalmente os atletas queixam-se de que essas facilidades, digamos assim, nomeadamente na conciliação da profissão, que é ser atleta de alta competição, sim, com os estudos, nem sempre é fácil. No Brasil isso é fácil de conciliar, o ser nadador de alta competição com os estudos? Não é fácil porque é uma rotina pesada, né? Eu chego em casa tarde, então ao invés de estar descansando, eu tô lá na faculdade estudando. Mas eu acho que vale muito a pena, além de não se manter estudando, acho que é uma coisa boa para a cabeça, né? Também ter outras amizades fora do meio da natação também é importante. Não ficar 24 horas por dia pensando natação, isso faz bem para a saúde mental, assim, eu acredito. As facilidades que eu tenho lá seriam que quando eu estou viajando e por alguma competição e estou perdendo aula, eu consigo um atestado. Junto ao meu clube, eles fazem um atestado dizendo o período que eu estive na competição e qual competição, e esse documento eu entrego lá na faculdade e eles tiram as minhas faltas desse período, porque senão não seria possível. Eu posso faltar, acho que 4 noites, então eu normalmente falto mais do que isso. Então, se eu não tivesse essa possibilidade de entregar esses atestados e eles cortassem essas faltas, não seria possível eu fazer o curso. Bettina, tens 27 anos neste momento. Isso. Qual é a longevidade de um atleta de natação de alta competição e no caso de uma atleta, de uma senhora? Nas provas de resistência, que é a minha modalidade, exato, nas provas de endurance, 10 quilômetros, né, que é bastante. Que é bastante. Tem uma longevidade maior do que provas de velocidade e explosão, porque quanto maior, assim, depois de um tempo, acaba perdendo essa capacidade de explosão. Tem atletas destaques, né, na modalidade de maratona aquática com 30 anos ou mais. A Poliana Kimoto é o grande exemplo, brasileira, foi medalhista na Olimpíada Bronze, na Olimpíada do Rio de Janeiro, com 34 anos. Portanto, ainda tens acreditas que ainda tens uns bons anos de carreira pela frente? Alguns bons anos, se for, né, vamos seguir essa linha da idade, tem bastante tempo ainda. Exatamente, esperamos que sim. E porquê é que escolheste a maratona como a tua modalidade dentro da natação, a tua modalidade favorita? Porquê é que escolheste a maratona? Eu comecei na natação de piscina, né? Só fazia competições de natação na piscina. Longas distâncias, mas assim, 400, 800 e 1.500 metros, que é o máximo, a maior distância na piscina é 1.500 metros. Porque é uma facilidade que eu tinha,
né, sempre com uma característica minha, ter mais facilidade em provas de resistência, longas distâncias. E foste tu que descobriste isso ou alguém te ajudou a descobrir que tinhas essa característica? O meu treinador desde pequena, assim, via isso e me colocava já nas provas mais longas, porque eu realmente não tinha muita velocidade, muita explosão desde de pequenina. Exato. E a partir de 2010 que eu comecei a disputar o Circuito Nacional de Maratonas Aquáticas como um desafio a mais, assim, é uma coisa que eu gostava, sempre gostei bastante do mar, de nadar em águas abertas, e aí o meu treinador me incentivou a começar, e aí eu já tinha 20 anos, 19, 20, e aí eu comecei, então, a fazer as provas, primeiro, os circuitos nacionais, e também me destacar. Na piscina, eu fui campeã brasileira desde de pequena, assim, em todas as categorias, desde o infantil, desde os 14 anos. Eu ganhava, e eu, então, estava sempre no pódio, na minha categoria, e a partir das maratonas eu também comecei a ir bem nas competições, ficar sempre no pódio nos campeonatos brasileiros, e aí comecei a ser convocada para as competições internacionais para representar o Brasil, tanto em campeonatos sul-americanos como em Copas do Mundo, e aí só foi sempre tudo além. andando. Treinando cada vez mais e competindo melhor também. Exatamente. Bettina Lorscheiter, que é a nossa convidada de hoje das manhãs da Gol FM, num país de futebol, como é que é encarada a natação? Como é que o país Brasil vive a natação do país e como é que encara os atletas de alta competição num país que no mundo inteiro é conhecido por ser o país do futebol? Sim. Realmente tem uma grande diferença entre o futebol e a natação, né, no Brasil. O futebol tem muito mais investimento, muito mais estrutura, muito mais visibilidade. As pessoas conhecem muito mais os jogadores de praticamente qualquer time grande do Brasil. Eles são bem conhecidos e bem famosos no Brasil. Não é igual na natação. As pessoas, principalmente na maratona aquática, que é um esporte mais novo, mais recente, né? Teve a terceira Olimpíada, se eu não me engano, que tem a maratona aquática. Começou em Pequim. Então, Pequim, Londres e Rio. Então, não é um esporte assim muito conhecido pela grande maioria da população. Ao contrário do futebol, que lota estádios e movimenta o país inteiro. Muito dinheiro, né? As pessoas compram camisas e vão aos jogos sempre, torcem, são muito mais fanáticos do que pelos clubes na natação. Mas é um esporte que vem crescendo bastante, tanto em número de praticantes, quanto em número de pessoas que gostam, que estão envolvidas e que conhecem e procuram conhecer o esporte, principalmente no Brasil, que a gente tem um litoral tão grande e tão propício para a prática da maratona aquática, das águas abertas, que um clima que favorece também. O nosso inverno não é tão rigoroso, então dá para praticar a maratona aquática e os esportes de águas abertas praticamente o ano inteiro. Nós temos um circuito nacional que começa em fevereiro e vai até dezembro. Tem provas em junho, por exemplo, que é o inverno nosso lá. Então, tem provas sendo realizadas durante o ano inteiro. Então, é bem propício, assim, para nós brasileiros a prática desse esporte. Então, tem crescido, assim como os outros esportes olímpicos, como o vôlei, por exemplo, tem tido mais destaque no Brasil. O voleibol do Brasil continua a ser muito... Na última década, foi um esporte muito valorizado e muito forte. E produz muitos e bons jogadores de voleibol também. Além de outras modalidades, o voleibol é eu acho que sim, as pessoas são muito fanáticas pelo futebol e muito, eu diria, sim, fãs do futebol, mas também estão procurando conhecer outras modalidades. Eu acho que a Olimpíada no Rio, um dos legados da Olimpíada foi exatamente propiciar às pessoas que não são ligadas muito ao esporte, que são ligadas somente ao futebol, por exemplo, conhecer outras modalidades, ver, né, outros atletas de outras modalidades e talvez começar a praticar outras coisas além do futebol.
Bettina Lorscheiter, que é a nossa convidada de hoje, das manhãs da Gol FM. Estamos a conversar com uma das campeãs brasileiras e sul-americanas de natação e que tem como objetivo chegar aos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Voltamos para a terceira parte da nossa conversa. Até já. Muito bem. São 10h42 na manhã informativa na Golo FM, dia 29 de dezembro, sexta-feira. Obrigado por viajar connosco. Vamos para a terceira e última parte desta entrevista com a Bettina Lorscheiter, com o jornalista Mário Barros a conduzir esta entrevista na Primeira Rádio Desporto. Bettina Lorscheiter, de 27 anos, atleta brasileira nadadora que está em Portugal no Clube Fluvial Portuense a fazer um período de treinos, e voltamos agora para a terceira parte da conversa. Bettina, o que é importante numa atleta de alta competição quando estamos a falar de uma prova como é a maratona, isto é, o peso de uma atleta tem importância, além da condição física, naturalmente. A minha primeira pergunta é: que tipo de alimentação é que uma atleta como tu, Bettina, faz diariamente? Que cuidados é que tem que ter com a alimentação que tem? Sim, tem que ter um cuidado grande. Tem toda uma dieta que eu sigo, né, com orientação de uma nutricionista. Então, tem uma ingestão principalmente de proteínas com baixa gordura e carboidratos também, para poder aguentar tantos volumes de treino. A gente chega a nadar até 100 quilômetros numa semana. Então, é um volume grande que tem que ser reposto, né, para poder chegar ao fim da semana. Claro. Tem uma ingestão baixa de gordura e açúcares puros, né, que seria chocolate e esses refinados. O que no caso do chocolate é uma tragédia, não podes comer muito, não é? Assim, a minha nutricionista libera, assim, um dia na semana, tranquilo, pode comer. O que não pode, assim, acho que comer uma alimentação saudável, com bastante frutas, verduras, saladas também é bem importante para repor todas as fibras e nutrientes que são necessários, claro, para o organismo. Basicamente isso, uma alimentação saudável e balanceada, né? Claro, tem lá o chocolate, tem um docinho e tal, mas tudo em equilíbrio. Eu acho que a receita, o segredo será no equilíbrio. Exato. E essa como parte, tudo na vida, né? Com certeza. E essa parte da alimentação, também tal como tudo na vida, e a par do sono, fazem parte de um treino invisível. Relativamente ao sono, tens algum cuidado especial com o sono? Gostas de dormir? Muito? Pouco? Eu gosto de dormir. O descanso é fundamental. A gente costuma falar que o descanso também é treino, porque é uma parte muito importante do ciclo de treinamento. Se a gente não descansa, não consegue render depois no treino do dia seguinte. Então, eu tenho uma preocupação com isso, sim. Procuro dormir pelo menos 7 horas por noite. O ideal seria mais um pouco, 8, pelo menos. Mas realmente, como eu estudo à noite e chego em casa tarde, normalmente não é possível. Eu consigo 7 horas. Lá me deito às 11 da noite e acordo às 6 da manhã. 7 horas. É preciso, portanto, uma disciplina muito própria para poder estar ao mais alto nível nas várias provas ao longo do ano. O essencial é disciplina. Sem isso não tem como ser atleta de alto nível. Essa gestão do dia-a-dia é feita naturalmente por ti, quer dizer, porque em muitas situações estás sozinha, portanto podes dormir ou não se te apetecer, comer isto ou aquilo se te apetecer. Sim. Mas essa gestão do treino, e partindo do princípio que és uma pessoa responsável, naturalmente, essa parte do treino, tu fazes isso sozinha? Fazes com a ajuda de alguém? Isto é, essa gestão do sono, da alimentação, já falaste da nutricionista, enfim, dos vários momentos do teu dia. Tem uma equipe multidisciplinar que nos orienta lá no clube, né? Então, eu tenho o treinador da piscina, que faz toda a programação dos treinos na piscina, toda a periodização até a competição principal. Ele planeja tudo, todos os treinos diários e das semanas. Tem um treinador para o ginásio, para a parte física especificamente, que faz a programação. Claro, eles se conversam, né? E fazem a programação juntos, assim, mas
tem um outro treinador, então, que monta todo o trabalho de físico mesmo e força na academia. Tem a nutricionista, que faz a programação da minha dieta, também de acordo com as competições que eu vou participar e de acordo com o objetivo que eu tenho, se é perder um pouco de gordura ou então aumentar a massa muscular. Ela faz toda a preparação da minha alimentação e também da suplementação que eu vou utilizar, tanto no meu dia a dia quanto na competição. Tenho também um trabalho que eu costumo fazer na fisioterapia, lá do clube, que preventivo, do Grêmio, certo? Do Grêmio Náutico União, né? Preventivo, principalmente porque hoje em dia eu não tenho nenhuma lesão, mas se eu tiver alguma coisa nesse período, aí o tratamento para essa lesão também será feito lá na fisioterapia do clube, no departamento. Tem o departamento médico também, que faz a nossa orientação se necessitar de alguma coisa. Eles passam, né, tudo, principalmente se precisa tomar algum remédio. Primeiro a gente consulta eles para ver se não está na lista de doping, porque a gente costuma fazer seguido exames antidoping. Então, E esses exames são frequentes, imagino? São frequentes, principalmente em competição. Após as competições, normalmente tem. Já aconteceu de irem lá no treino de surpresa para fazer um teste. Então a gente tem que sempre, antes de tomar qualquer coisa, perguntar para o médico para ver se pode estar liberado. A gente faz também exames de sangue periodicamente para ver se está tudo ok, se não tem nenhuma alteração em hormônios e as vitaminas, ferro, tudo. Os diversos componentes do nosso corpo. Se está tudo ok, se não tem que fazer alguma alteração, se está muito cansado, isso dá para ver nos exames de sangue também, se o corpo está pedindo uma pausa ou não, pode treinar mais. Então é isso que a gente costuma ter, essa equipe lá para nos orientar e aí render o máximo possível. O máximo possível. Bettina Lorscheiter, a nossa convidada de hoje das manhãs da Gol FM. É compensador ser nadadora profissional no Brasil? Eu sou atleta de natação e de águas abertas, primeiro lugar porque eu adoro fazer isso. Tem que gostar, senão eu acho que qualquer atleta de alto nível ama fazer o seu esporte, senão não tem como. Não tem como você acordar todos os dias cedo para ir treinar se você não gosta de fazer aquilo, se não tem motivação para praticar o esporte. Então, em primeiro lugar, eu adoro a natação, é a minha vida desde pequena. Eu comecei a nadar com 5 anos de idade, competi com 8, 9, já competia competições locais. Então, eu sempre fiz isso, assim, eu não tenho outra memória na minha vida de não estar na piscina. Então, uma coisa que eu gosto muito. Depois também as águas abertas me proporcionaram esse contato mais com o mar, que é uma coisa que eu gosto também, praia e tudo. Eu tenho muito a agradecer à natação e ao esporte, porque as oportunidades que eu tive na vida, a oportunidade de estar aqui, por exemplo, em Porto, e conhecendo pessoas novas e conhecendo lugares diferentes, é tudo graças à natação e graças aos meus resultados e à minha dedicação também ao esporte. Então, eu diria que vale muito a pena, só por isso. Exato. Compensa ver o nosso mérito reconhecido, não é? Quando se começa com essa idade, ou seja, quando se começa com 5 anos e se começa a treinar, e se começa numa modalidade ou numa atividade que nos absorve para fora daquela que seria uma infância normal de uma criança, de brincar na rua com os meninos, com os outros meninos, com os amigos. Tiveste tempo de ser criança? Sim, eu tive. Mas os meus pais, eles me colocaram cedo assim no esporte, não com o objetivo de ser atleta nem nada, mas com o objetivo de que o esporte ensina muita coisa e ensina valores que na rua você não aprende. Sim. Talvez, que é a questão de disciplina, foco, concentração, ter um objetivo, ir atrás disso, treinar, se dedicar em prol desse objetivo, em busca disso. São coisas que o esporte me ensinou e eu agradeço aos meus pais por terem me colocado desde cedo no esporte, e esse convívio também. Você aprende
a vencer, mas aprende a perder muito também. Não é bom só de saber- vitórias que é feita a vida de É bom atleta. saber lidar com a frustração, não é? Muito. E um Porque atleta de alta competição tem que saber fazer isso diariamente. muito. A gente vence. É que as pessoas às vezes só veem A o glória, pódio, né? a glória, mas por trás disso não, sabe, a parte do esforço sim, diário de nem não sempre é conseguir nem é sempre fazer. visto. E também as frustrações, Nem mais. as derrotas. As derrotas a gente acaba guardando para si, né? E isso traz força para as próximas vitórias. E as pessoas acabam vendo muito a parte legal, que é o que a gente costuma espalhar, que é a glória, mas também tem um aprendizado e essa resiliência de, ok, perdi, não foi legal a competição, não fiz o que eu gostaria de ter feito, e aí no outro dia tá lá de manhã de novo treinando para na próxima chance conseguir. E isso é muito legal do esporte. É muito bom. Apesar de estarmos a falar de natação e de um desporto aquático, o nosso tempo está a voar. E por isso estamos mesmo na parte final da nossa conversa. Falemos um bocadinho agora então só para finalizar e retomando o que nós falávamos há pouquinho acerca da preparação para Tóquio 2020, para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Existe alguma preparação específica que vais fazer agora nestes próximos tempos? Sei que o Mundial é só em 2019 e, portanto, Isso. ainda dista um ano até aos Jogos Olímpicos, mas daqui até lá irás com certeza fazer algum tipo de preparação mais específica, imagino eu. Sim. Estar sempre competindo em alto nível com... Isto é, daqui até lá, a minha pergunta era mais neste sentido, daqui até lá vais competir no próprio ambiente dos Jogos Olímpicos, ou seja, estás a pensar ir ao Japão para fazer alguma preparação específica? Agora, 2018, tem uma competição chamada Pan Pacífico, que vai acontecer no Japão, na raia olímpica de Tóquio. Antes disso, a gente, no Brasil, vai ter uma seletiva para qualificar os atletas que irão ir representar o Brasil nessa competição. Então, um dos objetivos também do ano que vem é estar nessa competição e aí já me ambientar com o cenário da Olimpíada. Essa é uma parte da minha preparação para os Jogos. A segunda parte seria, como eu falei já, o circuito mundial, está sempre competindo em alto nível com as adversárias que eu vou encontrar no Campeonato Mundial. Então, essa parte na maratona aquática é muito importante da experiência e estar sempre junto com os atletas que você vai... Porque, como não é um esporte de tempo, o tempo não importa muito. Exato. O que importa é a qualificação, é estar lá entre os 10 no Campeonato Mundial. E para isso eu tenho que competir muitas vezes contra as mesmas meninas que eu vou enfrentar, vou encontrar no Campeonato Mundial. Então isso é muito importante. E também eu pretendo fazer nesse período algum treinamento de altitude, que é bem comum que a gente costuma fazer na... Como é que se faz esse treino de altitude dentro d'água? A gente vai para um lugar com uma altitude alta. Por exemplo, aqui o pessoal de Portugal eles vão sempre para a Serra Nevada, que é na Espanha, que é bem próximo. Nós brasileiros costumamos ir ou para o México, em São Luís de Potosí tem um centro de treinamento na altura, que fica em torno de 2.000 metros de altura. Isso é bom para oxigenar o sangue. Isso. Ele faz com que o corpo se adapte a menos oxigênio. E aí, para isso, para o corpo se adaptar a menos oxigênio, ele produz mais glóbulos vermelhos, né? E aí, quando você retorna ao nível do mar, com uma capacidade maior fisicamente, uma capacidade... Outra capacidade física. Física mais elevada. Então, isso faz muito bem. Muito bem. Em relação a elevações, veremos, e esperemos que sim, que a Bettina Lorscheiter, que foi a nossa convidada de hoje, das manhãs da Gol FM, que possa regressar de Tóquio de 2020 com uma medalha, ou quantas medalhas estiverem dentro da tua ambição. Bettina Lorscheiter, muito obrigado por teres vindo à Gol FM. Eu que agradeço, foi um prazer Muito estar prazer. com vocês.
Muito obrigado e estás desde já convidada para a próxima vez que voltares a Portugal, de preferência com medalhas, possas regressar aqui à Gol FM. Obrigado e bom dia. Claro, obrigada. Entrevista com a atleta, nadadora profissional brasileira Bettina Lorscheiter, com o jornalista Mário Barros, que conduziu esta entrevista. Já a seguir, vamos